Bem, vamos continuar então a leitura do livro de Apocalipse. Se Deus permitir, vamos até o final, capítulo 22. Estamos recém no primeiro capítulo. E nós estamos, então, lendo o versículo 17. Após ver a cena de Jesus andando no meio dos 7 castiçais de ouro, vestido de vestes compridas, cingindo na altura do peito com um cinto de ouro, que representa a justiça e a fidelidade de Deus. Vou falar aqui um pouquinho de algo que nós já vimos. Tendo sua cabeça e cabelos brancos como a branca lã, como a neve. Isso nos fala do julgamento de Deus e que o juízo de Deus é verdadeiro. E os critérios e procedimentos que vai utilizar neste julgamento e neste juízo que virá sobre a terra são próprios. Cumprem sua justiça. O tribunal que será armado no dia final será justo. Por isso seus cabelos são brancos como a neve. São brancos como a branca lã. Os seus olhos de chama de fogo são capazes de enxergar o mais profundo do nosso ser, vendo até mesmo as intenções dos nossos corações. Nada escapa aos seus olhos, meus queridos. Os maiores segredos dos homens estão expostos diante dos olhos do Senhor. Assim como o fogo separa a escória do ouro. Você já viu isto? O fogo separa a escória do ouro. E através dos olhos de chama de fogo, Jesus diferencia em nossas vidas as coisas boas das coisas ruins. Nós gostamos muito de falar que ele só olha para o que é bom. Que bom que seria isso, né? Ah, não, nós, filhos de Deus, devemos saber que ele só olha as coisas boas. Mas se nós lermos as cartas às igrejas que encontramos no capítulo 2 e 3 do livro de Apocalipse, não é o que nos mostra. Jesus, a cada uma das cartas direcionada a cada uma das igrejas, fala das coisas boas e das coisas ruins. Pode conferir ali. Agora, então, que história é essa? Que Jesus, ele não vê o ruim que nós fazemos. Vê sim. Ele vê as coisas ruins. E olha, Hebreus no capítulo 12, pode ler. Diz que ele corrige a quem ama. O autor da carta aos Hebreus diz assim: qual pai não corrige o seu filho? Se nós tivemos pais que nos corrigiam da maneira como entendiam bem, quanto mais o nosso Pai Celestial vai nos corrigir, se nós não andarmos na linha. Então, esses que ficam dizendo por aí que Deus não corrige seus filhos, que Deus não castiga, de onde é que eles estão tirando isso? Fundamentados em quê? Em qual parte da Bíblia é isso? É verdade que essa é uma mensagem muito popular, né? Muito popular. Ah, como é bom exaltar as coisas boas que Deus faz pelo seu povo. Como é bom exaltar a fé que vence, que nos leva a vencer os obstáculos, a saltar muralhas, a derrotar gigantes. Mas não devemos esquecer que Davi, que venceu o gigante Golias, diferentemente do restante do povo de Israel, ele temia a Deus. Ele andava em comunhão com o Senhor. Ele veio da onde? Ele veio de uma vida de comunhão com Deus. E foi por isso que ele conseguiu vencer aquele gigante. Agora, não nos iludamos. Não erremos. Nós devemos sim saber que Deus considera tudo na nossa vida. Ele tem os olhos de chama de fogo. E esta é a mensagem, é isso que o Espírito Santo nos fala através da visão demonstrada a João. Jesus com os olhos de chama de fogo. Então ele diferencia sim em nossas vidas o que é bom do que é mal. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, demonstrando assim que ele está pronto para executar seu juízo sobre a terra. O juízo de Deus está próximo. Como assim próximo? Vai acontecer daqui uns dias? Não.
Quando a Bíblia fala das coisas que vão acontecer, não está falando só do juízo que virá sobre a terra, está falando do nosso encontro com as coisas que são registradas no livro de Apocalipse. Vamos nos encontrar com Deus, vamos comparecer diante do seu trono, vamos prestar contas das coisas que fizemos enquanto estivemos neste corpo, vamos receber ou não uma recompensa, dependendo se nós fomos fiéis no desafio diário de fazer a vontade de Deus e não a nossa. Bem, nós vamos nos encontrar brevemente com essas coisas que são relatadas no livro de Apocalipse, porque o livro de Apocalipse não fala só do juízo de Deus que se aproxima. As pessoas, ao falar do livro, pensam ou entendem que ele só fala das catástrofes que virão sobre o mundo. Não é esse o tema principal do livro de Apocalipse. O livro nos fala da transição do estado atual para o eterno. O livro nos fala de tudo aquilo que Deus planejou fazer até chegar a este dia eterno, quando as coisas não sofrerão mais alterações. Isto tudo olhando do ponto de vista eterno, porque nós somos seres eternos. Nós temos princípio, mas não teremos fim de dias. Então nós vamos viver eternamente. Uma vez que existimos, nos tornamos eternos. Vamos ser restaurados à nossa condição original, tendo corpo, alma e espírito, e assim seguiremos a eternidade. Ou com Deus ou longe de Deus. Todos os atributos deste corpo vão continuar existindo. Nós vamos continuar sentindo calor, frio, fome, sede, alegria, tristeza, ódio. Vamos continuar sentindo todas as coisas eternamente. É isto que quer dizer que Jesus vai, no final, vencer o último inimigo, que é a morte. Quando acontecer a ressurreição dos mortos, isso vai acontecer em duas etapas. Em primeiro lugar, na ocasião do arrebatamento, e depois, no final, a ressurreição para o juízo. Duas ocasiões em que nós teremos o último dia, que é a ressurreição dos mortos. Mas no final, todos os seres humanos que vieram a existir neste mundo, todos, sem exceção, sem nenhuma exceção, ressuscitarão e seguirão a jornada da eternidade. Uns com Deus e outros eternamente condenados a viverem afastados da presença de Deus. Isso sim é terrível. Então, nós devemos saber que o juízo de Deus se aproxima. Os pés de Jesus, semelhantes ao bronze polido, na visão que João tem, nos demonstram exatamente isto. O juízo está próximo. Sua voz, como voz de muitas águas, nos mostrando que suas palavras sobressaem as coisas ditas pelos homens, pois ele é o Rei eterno. Portanto, a sua voz é majestosa. Não podemos comparar as coisas que Jesus falou com as coisas que as pessoas falam, com as coisas que os homens dizem. Por mais que os homens deste mundo possam se tornar exemplares, admiráveis, nós temos muitos homens aí que se destacaram na sociedade, mas nenhum ao longo da história pode ser comparado a Jesus e às palavras de Jesus e ao que Jesus disse. Porque Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão jamais. Ele é o Deus Criador falando. Por isso a sua voz, ela é como voz de muitas águas. A sua voz é majestosa. Bem, então, continuando, uma espada de dois gumes saindo da sua boca, mostrando que Deus não faz acepção de pessoas. A palavra dele vale para todos. Se ela traz uma posição de Deus em relação às coisas erradas para aqueles que estão longe, que devemos pensar que não traz também para nós que estamos no Senhor, para nós que conhecemos a verdade. Por isso ele diz: muitos naquele dia dirão: Senhor, em teu nome expulsei demônios, curei enfermos. E ele dirá para esses: nunca vos conheci, não sei quem vocês são. Por quê? Eu não estou dizendo que todos que expulsam demônios pode ser aplicada essa palavra. Nós somos chamados por Deus a expulsar demônios, devemos expulsar demônios, eles estão aí sim nas pessoas e nós temos que expulsá-los. Isso é obra de Deus. Eu não me envergonho disto, pelo contrário, fico muito feliz com isto. Agora,
Isso não significa, porque alguém expulsa demônios, que no dia final vai ser aprovado. Muitos serão reprovados. Muitos até mesmo que expulsam demônios. Porque o que importa é se nós obedecemos a Deus ou não. Alguém desobediente pode sim expulsar demônios, pode curar enfermos. Isso nos é ensinado na palavra de Deus. Sua palavra vale para todos. Seu rosto brilhante como o sol, na sua força, mostrando que ele, Jesus, sempre foi e sempre será o mais glorioso no reino eterno. E nós seguimos então adiante no capítulo 1, verso 17, para terminar então hoje o capítulo 1 do livro de Apocalipse. João continua dizendo: quando o ouvi, caí a seus pés como morto. Não podia ser diferente, né? João, diante daquela cena majestosa, vendo o Senhor, ele caiu como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus disse: não temas, João. Eu creio, meus queridos, que este não temas, ele vai muito além do que apenas aquele sentimento que João teve quando contemplou o Senhor. Mas não temas as coisas que estão por vir. Os cristãos viviam um período de perseguição, muitos estavam morrendo por causa da palavra de Deus e do testemunho que estavam dando, o testemunho de Jesus Cristo que eles davam. João começa o livro dizendo que ele, João, companheiro nosso, de todos nós cristãos, na tribulação e no reino. Nós queremos ser companheiros de Deus, companheiros dos apóstolos, companheiros das pessoas que vivem a fé no reino. Mas devemos saber que ser companheiro no reino significa também ser companheiro na tribulação. Então Jesus disse: eu morri, mas estou vivo. Se você morrer, você vai viver também. Então nós devemos estar dispostos a dar a vida pelo Senhor, porque mesmo que morramos, viveremos assim como Ele está vivo. Bem, vamos terminar orando. Obrigado, Jesus, pela Tua presença, que a igreja possa cada vez mais entender este livro maravilhoso que é o livro de Apocalipse e possa estar atenta às coisas que estão por vir e que são anunciadas na Tua palavra. Muito obrigado, em nome de Jesus. Meus queridos, Deus abençoe, e se Jesus permitir, estaremos aqui no próximo programa.